Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor, aos irmãos e irmãs. Estamos aqui mais uma vez iniciando esse podcast. Semana passada não tivemos condições, a internet estava horrível, mandamos só material. Hoje a internet está melhor, a gente tem condição de realizar o podcast. E o podcast, como sempre falamos, é um material de ajuda e de apoio aos irmãos, irmãs, né? No sentido daqueles irmãos e irmãs que vão pregar. E também alguns gostam de meditar, de ouvir uma palavra, né, de meditação sobre o texto. Os que não precisam, os que precisam. Também a gente dá pedimos que você assista todo o primeiro podcast. O segundo não precisa. O primeiro podcast, nós colocamos alguns avisos de comunicações. O segundo podcast, só ministração. Então assista o podcast até para você, como nós somos de estrutura dos 12, ouvir os direcionamentos e orientações da liderança. Estamos na 49ª semana desse tema, que começou em novembro do ano passado. Estamos terminando agora em novembro, um ano. Nunca desista, prossiga. Já temos o próximo tema. Já estamos, talvez até na próxima semana, já publique os sermões para os irmãos. Para o próximo tema, que começa agora em dezembro e vamos até março. Né? É o ano todo, né? Mas depois vamos entrar no mês da família. A gente sempre pega abril a julho como o mês da família, o tema da família. Amém? Aproveitemos esses últimos momentos. A nossa agenda do dia, ou da semana, perdão, da semana. No dia 11, amanhã, está programado aqui o pastor Felipe prega, a pastora Vera dirige, e a pastora Vera faz o dízimo. Dia 13, está aqui o pastor André Macloude, a Beatriz para dirigir, e a Beatriz para dízimos e ofertas. No domingo pela manhã, a pastora Ana Maria Soares para dirigir o primeiro culto, e a realização do dízimo, pastora Ana Maria Soares. À noite, aqui na parte do dia, mas é de dia 16, né? Está a pastora Keissa para dirigir, a pastora Rossi Kelly, a realização dos dízimos da oferta. Como a gente sempre fala, está acompanhando mês a mês a presença. Veja que nós somos por volta de 110 líderes. Não chegamos a uma média na EBFD de 50 líderes. Já chegamos a 63 no impacto, período do impacto março, abril, perdão. Mas depois do ano não consegue se atingir nem a metade dos líderes para estarem no culto. Ou alguns esquecem, né? Mas os números aqui, e aqui já estamos no mês de novembro, dá para você acompanhar a presença. Também tem a presença por ministério, né? Você pode acompanhar cada pastor, o andamento do seu ministério. Tem um gráfico geral, mas o que interessa mais é por ministérios. Aqui para cada líder e pastor. Repetimos a presença, né? Continuo sempre avisando. Você que está no culto, não deixe de marcar sua presença. Não há crescimento, não há desenvolvimento se não há participação. Só há crescimento quando há participação. Então, se chegou na igreja, marque a presença, é importante. Né? Você está no culto, para que a obra, o trabalho do Senhor com o corpo da igreja, como você está vendo, haja desenvolvimento, participando e trabalhando para o reino de Deus. As nossas principais atividades, já estamos no final do ano, já até o dia 28 de dezembro, já está aqui a programação dos últimos 2 meses. Agora em dezembro, vamos já falar, dia 14, dia 7, está programada a nossa reunião de planejamento. Está marcado Nefão, mas aqui está marcado 7 Nefão, está errado. Depois eu vou ajeitar, né? Vamos falar só mês de novembro. Agora, obrigado aos irmãos pela programação, duas programações do Impacto e o Impacamp de Jovens, uma benção. Né?
né? Uma experiência maravilhosa, né? Deus abençoe a vida dos jovens da nossa igreja. Continuamos trabalhando aos pastores Bruno, Maclaude, Márcia, Tiago, outros pastores, né, em ministério que têm ajudado o ministério de jovens. Continue trabalhando em prol da obra do Senhor. Eles já são uma realidade, não serão futuro, e esse trabalho é fundamental para a permanência da obra de Deus na Mipiban e no reino de Deus, né? Parabéns. Parabéns também ao encontro de Nefes, maravilhoso. Você vê quantas pessoas estão presentes, um número expressivo, né? Temos que trabalhar muito no discipulado e na consolidação. Eu tenho refletido sobre isso. Precisamos fazer mais alguma coisa em prol desse trabalho, né, em ministério tão importante na igreja, né? Trabalhando, então parabéns. Então esse mês agora de novembro temos o Viver o Mês, acabamos de fazer, né? Vamos ter agora dia 15, Vivendo o Mês lá no Rio Preto da Eva. Contamos com a participação máxima de pessoas. Eu sei que alguns trabalham, estudam, né? E contamos lá no dia 21, reunião, programada essa reunião ministerial. Dia 22, as mulheres terão a programação do Café que Cura. E no dia 28 a 30 teremos as 48 horas de oração. Devo até na próxima semana começar já a enviar os horários para serem trabalhados e preenchidos da última 48 horas de oração que teremos no ano de 2025. Eu vou te falar de novembro, dezembro eu não vou falar, que tem até umas erros aqui nas datas, depois a gente ajusta. Tá bom? Essas são as principais atividades do mês de novembro. Como nós falamos sobre o dia de viver o mês, né? Que está sendo programado agora no dia 15. A comissão teremos várias atividades sociais, né? Estamos pedindo a ajuda de R$ 50 para comida, pagar o ônibus. Então, aqueles que estarão lá ajudando, né, o trabalho, a obra, pagando R$ 50 por pessoa, que lá as pessoas possam comer, né, tomar café. Tem jantar, a comida na sexta, é até barato, né? R$ 50 para tomar jantar na sexta, né? Acho que jantar, alguma coisa para comer. Na sábado pela manhã tomar café e sábado na hora do almoço almoçar e acredito que deve ter uma merenda aí pela noite e a gente vai voltar. É um trabalho maravilhoso, uma grande oportunidade de viver o mês. Comissão, parabéns desde já. Trabalho, né? Saída cedo, 6h30 da manhã, eu deveria sair um pouco mais cedo, né? Para a gente chegar lá, fazer o trabalho, os irmãos trabalharem em prol da obra de Deus. Maravilhoso. Nesse sábado, esse é um trabalho digno. Então, desde já participem e se inscreva nessa programação, né? Maravilhosa. Nossa classe de formação de discípulos, devido à nossa ausência domingo, eu vou deixar o mês de novembro até novembro. Se você tem alguém para indicar, nos envie. Depois de novembro nós não receberemos. Vou ter aqui até a primeira semana, mas até novembro, né? Nós vamos estar recebendo alunos novos. Depois de novembro, porque já estamos caminhando para o fim do primeiro módulo e a gente não pode ficar voltando novamente, né? Então até esse mês de novembro nós estamos abrindo, né? E aqueles que vão ter que se inscrever aqui relendo o QR Code e escrevendo-se, botando os seus dados, né? Para inscrever-se. A gente continua escrevendo os NEFs, não sei se todos os NEFs da nossa igreja estão inscritos. Se você não tem o NEFs e ainda não está inscrito, escreva, é muito importante. Né? Sobre a questão financeira da igreja, nós mostramos as últimas vezes a queda vertiginosa no número de pessoas dizimistas da casa de Deus. E o pior, não só é a queda, é o valor. As pessoas estão desviando. Eu falei isso já no vídeo, mandei. Né? E como eu descrevo aqui,
parece que estão esquecendo de Deus, né? Como o Gideão, usado como juiz de Israel, né? E revela pela boca da palavra que muitos estavam se esquecendo de Deus. Parece que esquece de que nós somos mordomos e Deus é dono de todas as coisas. Não podemos esquecer de Deus. É o erro grave, crasso, que nós cometemos como homens e mulheres que conhecemos a palavra de Deus. Não faça isso. Repare o erro enquanto é tempo. Não desvie o que é de Deus. E falei até na reunião, aqueles que vão participar do evangelismo Vivendo Mês, não desvie o dinheiro do dízimo. O dinheiro do dízimo é seu, é do Senhor. Você não pode tocar. Então, participe sem envolver. Isso é uma palavra que eu vou estar repetidamente lembrando aos corações de vida de pessoas. Amém? Assim é a palavra. Nosso tema: nunca desista, prossiga conservando a sua fé em Deus. Né? Esse é o nosso tema principal e o tema da ministração de terça-feira, né? Não negligencie a obra de Deus em sua vida. Não negligenciar significa desprezar, desconsiderar, deixar de ser importante. Eu e você não podemos esquecer da responsabilidade que temos com o reino em todos os aspectos, inclusive no sustento, embora o tema especificamente não seja voltado para isso. Mas o ministério de Deus é responsável, da responsabilidade daqueles que são salvos, amam o Senhor, amam a obra, amam o trabalho do Senhor. O apóstolo Paulo, nesse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, uma das expressões mais belas encontradas na Bíblia, nos traz a memória da responsabilidade que tem. Às vezes a gente tem a ideia de que é do pastor, dos pastores, ou do pastor presidente, ou dos pastores discipuladores ou consolidadores. Não. De todo o rebanho, de toda a igreja é responsabilidade. Nós não podemos negligenciar o ministério de Deus, a obra de Deus, o ministério de Deus na nossa vida. O ministério é a obra de Deus, o trabalho, a manutenção, a continuação, o sustento, a realização, a pregação, o exercício ministerial que cada um de nós temos diante do Senhor. Diz o apóstolo Paulo: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, algumas traduções de Deus, sobre que o Espírito vos constituiu como bispo ou servos, a oportunidade de servir, para cuidar, apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou pelo seu próprio sangue. Que o Senhor Jesus abençoe o meu, o seu, o nosso coração ao ler a palavra do Senhor. Essa é uma passagem bíblica que instrui líderes e discípulos, o corpo da igreja, a igreja, aqueles que fazem parte do corpo da igreja, a cuidarem primeiro de si mesmos e também da obra, do ministério, do trabalho de Deus na terra. A congregação, a igreja, né? Aquilo que nós fazemos parte depois de sermos resgatados por Jesus. Confiando a nós, confiado a mim e a você, dado a responsabilidade pelo Espírito Santo a cada um de nós. Essa é uma responsabilidade que o Espírito Santo nos deu e concedeu a todos nós, e nós não podemos, e o texto ressalta isso. A passagem também enfatiza que essa responsabilidade de participar, de atuar,
de trabalhar, de sustentar a igreja de Deus é uma função sagrada e que o rebanho foi adquirido por meio o rebanho de Deus que foi adquirido pelo sangue de Cristo, dando ênfase ou destacando o valor e a importância da igreja na terra. A igreja tem um papel hoje fundamental e parece que quanto mais as coisas vão ficando mais difíceis, mais duras, o mundo vai se distanciando mais de Deus, mas a igreja vai tendo a sua pré-eminência, sua importância. Às vezes nós não temos noção da importância da igreja e daí parte a palavra, né? Que nós não podemos negligenciar essa responsabilidade que temos com a igreja do Senhor. A responsabilidade inclui proteger os fiéis de perigos, guiar o rebanho, tomar conta, ajudar, participar, colaborar, envolver-se, doar-se, né? Lembrando que o líder ou o discípulo ou aqueles que estão imbuídos das responsabilidades foram escolhidos pelo Espírito Santo de Deus. Não podendo aqueles que foram escolhidos negligenciar, abandonar, tratar com desdém, desprezar o chamado e ordem de Deus para as suas vidas. A liderança, os discípulos, o corpo da igreja, não é uma autoposta, mas é concedida, né? Concedida é uma delegação, uma responsabilidade dada pelo Espírito Santo de Deus a todos aqueles que servem, né? Aqueles que trabalham, aqueles que amam. Eu sempre digo na igreja, um pastor nosso nos perguntou se nós somos obrigados, né, na igreja a fazer alguma coisa. Nada na igreja é obrigado. A igreja se faz por amor, né? Mas é concedida pelo Espírito Santo, como se lê em Atos, texto que acabamos de ler. Isto confere a autoridade divina e responsabilidade de usar os dons, os talentos, tudo aquilo que Deus nos tem concedido para participar de forma efetiva, ativa, no crescimento, no desenvolvimento, na manutenção da obra do Senhor aqui na terra. Os discípulos, os salvos em Jesus Cristo, eu e você, devemos ficar atentos aos perigos que podem ameaçar a congregação. A igreja está sendo profundamente ameaçada, vilipendiada, né? Nesses dias, os escândalos, né? Saiu agora mais um escândalo. Sabemos até onde esses escândalos são verdadeiros e há fundamentação, mas na CPI da roubo dos aposentados, nossos aposentados já, a Igreja Assembleia de Deus, a liderança e os familiares todos citados, não sabemos se é verdade ou não. Foi citada a família inteira com recebimento de dinheiro de um dos incriminados líderes do roubo. Eu e você precisamos ficar atentos aos perigos que podem ameaçar a igreja, o corpo, a obra de Deus. Tanto os perigos que podem vir de fora, como os perigos
que podem vir de dentro da igreja, do nosso meio, que eu chamo de fogo amigo. Os discípulos de Cristo devem cuidar de si mesmo, pois quem negligencia a própria salvação de Cristo, o trabalho, o ministério de Deus na sua vida, terá grande dificuldade de se preocupar com o rebanho e com a igreja do Senhor. Por isso que nós temos muita gente na igreja que fica alheio a tudo que acontece, até líderes que muitas vezes se preocupam em si e não o que a igreja precisa e necessita. Por isso, Paulo diz que nós não podemos negligenciar. E esse desafio de Cristo foi dado àqueles todos que são chamados por Ele. Os líderes, os discípulos devem sempre lembrar de que a igreja de Deus não é sua e não é minha e não é nossa. Nós somos apenas mordomos do trabalho de Deus. Cada dia diante do Senhor, preciso aprender a servir, a me doar ao Senhor com alegria, com prazer, satisfação, que só encontramos em Cristo Jesus. E nunca longe do serviço e nem do trabalho da obra de Deus. Quanto mais eu participo, quanto mais eu me dou. Eu sei que muita gente se esquiva, muita gente na igreja só quer receber, quer ficar distante e não cresce. Objetivamente não cresce diante do Senhor. Só crescemos quando nós nos doamos na obra e do trabalho de Deus. Por outro lado, vivemos dias em que muitos estão dentro da igreja, ou querem estar, ou muitos que querem estar dentro da igreja, se tiverem algum resultado, benefício próprio, interesse próprio, e não apenas pelo prazer de servir, de agradar a Deus e de ser útil ao Senhor e à sua obra. Graças a Deus tem muitos da nossa igreja que tem esse amor, mas tem muitos da nossa igreja, das nossas igrejas, da nossa igreja, que não tem esse interesse, não sentem prazer e alegria de servir. Paulo nos revela essa realidade, aqueles que têm interesse. Ele diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho do Senhor, que o Espírito Santo nos constituiu como líderes, servos, bispos, pastores, discípulos, para cuidar, para apacentar a igreja de Deus. A igreja que Ele mesmo resgatou, pagou o preço com seu próprio sangue. A pergunta é: como obtemos, pastor, a alegria? Eu vou para a igreja, mas eu não tenho alegria. Eu faço, e alguns fazem com pesar, com peso. A gente fica olhando, e outros a gente olha a alegria e o prazer, né? A pergunta é: como nós obtemos alegria no serviço de Deus, na igreja, no trabalho? É difícil, né? Bem, eu coloquei aqui, primeiro, amando o Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Se você quer ter a alegria de servir a Deus, de cuidar do rebanho, do ministério, da casa de Deus, do sustento, das vidas, do trabalho, daquilo que precisa da igreja, ame o Senhor. Não pelo aquilo que Ele faz, que Ele pode fazer, mas aquilo que Ele é, o que Ele representa em nossas vidas. Se você não ama o Senhor pelo que Ele é, você não vai amá-lo pelo que Ele faz. Você vai estar interessado apenas, interesse pessoal. Então ame o Senhor pelo que Ele é. Eu deixo o pregador depois meditar sobre isso. Segundo, uma maneira de fazermos um trabalho por amor é quando nós descobrimos que trabalhar para Deus sempre é a melhor escolha.
se você não descobre o valor de que é servir a Deus e que ela é sempre a melhor escolha, você nunca vai fazer por alegria. Talvez vai fazer por alguém vai lhe empurrar, lhe ameaçar, lhe constranger, né? Lhe obrigar, lhe pagar só apenas o sem cobrir é digno do seu salário. Terceiro, se você quer descobrir a alegria de servir o Senhor, pois sabemos que há promessas quando nós trabalhamos para Deus e para o trabalho, para a igreja, nós sabemos que as promessas de Deus para nós não são só terrenas, mas elas são eternas. Quando nós trabalhamos para Deus apenas pensando no reconhecimento, muitos do nosso meio trabalham com o espírito de Geazi, Geazim, o servo de Eliseu. Querem ter algum benefício e correm atrás dos benefícios. E às vezes se frustram porque não há benefícios e reconhecimento humano. Mas quando nós trabalhamos sabendo que o nosso reconhecimento maior é diante da presença da eternidade com Deus, nós começamos a descobrir a alegria e o prazer de servir. Quarto, para buscarmos, obtermos a alegria de servir o Senhor, quando nós buscamos alegria interior e não exterior. O que é alegria interior? É a alegria de ser usado por Deus, de ser instrumento de Deus, de ser pecador e falho, e mesmo com as minhas falhas e imperfeições, Deus ainda vê capacidade, capacitações dentro de mim, que pode ajudar e abençoar o reino e a obra. Toda vez que eu penso nisso, automaticamente vem no meu coração que Deus não precisa de mim e você para fazer a sua obra, mas Ele nos concedeu a oportunidade, o privilégio de podermos ser úteis à obra e ao reino dele. Procure buscar alegria interior que provém do Espírito de Deus para o nosso espírito, e não achando que o nosso espírito possa dar alguma coisa que Deus não tenha. Quinto, para descobrir a alegria de servir, é um pedacinho do hino. Não vou cantar o hino para você, que você não vai saber. Compensa servir a Jesus mais e mais. Sim, não tem explicação, às vezes não tem lógica, não tem reconhecimento, não tem mão na cabeça, não tem palavras de elogio. Às vezes o que nós ouvimos do Senhor é só minha graça te basta, mas compensa servir a Jesus. E um dia, aqueles que já serviram, experimentaram, estão experimentando isso, e aqueles que continuam servindo, experimentarão essa alegria. E compensa servir. Aprenda a servir. Por fim, aprenda a servir e trabalhar na obra de Deus, no ministério de Deus, com prazer e alegria que provém de regozijo divino e não do mundo que nós atuamos. Servir a Deus é uma honra, é um privilégio diante do Senhor, honrando o nome e a obra de Deus, como diz o texto de Colossenses 3, 23 e 24, tudo o que fizermos, façam de todo o coração, como se trabalhasse para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a sua recompensa. Pois vocês estão servindo ao Senhor, servindo a Cristo, o Senhor. Posso afirmar com todas as letras, depois de mais de 43 anos, vale a pena ser útil. Vale a pena trabalhar na obra do Senhor, gastar os seus dias de vida, todos eles na presença do Senhor. Deus abençoe, pregador. Nós já voltamos já, só com a ministração. Quinta-feira, próximo podcast não tem aviso, só o podcast. Eu volto já.